Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Lígia. Boa noite, Rodrigo. Estão todos me ouvindo, não? Sim. Vamos aguardar o quórum qualificado aí, ok? Certo. Boa noite, Nicelma. Boa noite, professor. Boa noite, Marcel. Joedna, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite. Aguardar mais 2 minutinhos aí para a gente iniciar, ok? Professor, Oi, pois não? Patrícia pediu para avisar que ela não vai participar das aulas porque ela não está se sentindo bem. Hoje ela foi fazer o teste do Covid. Sim. E aí ela não, esses últimos dias ela não está se sentindo bem, e ela pediu só para justificar a urgência. Tranquilo. Tomara que não dê nada. Em nome de Jesus. Amém. Teve até um colega da faculdade, em uma das turmas, que chegou a falecer de Covid. Não sei se vocês souberam. Não, da Facé? Não, Foi, Não sabia não? foi do quinto período. Estou comentando porque foi público, saiu na imprensa. Meu Deus. tem uma da nossa turma que deu positivo, mas ela tá bem, graças a Deus. Não, esse ele veio a falecer. Ele faleceu tem uns 15 dias já. Aluno nosso do quinto período. Eu vi, foi um homem, não foi? Eu vi no Isso, foi. Instagram. Eu vi no Isso mesmo. Instagram. Só Foi, que a lá não disse que faculdade foi. fez uma nota em homenagem Foi, a só ele. que lá não disse o que foi, não. Só disse que ele tinha falecido. Na Infonet foi que saiu a causa. Isso mesmo, Marcelo. Ele era policial aposentado. Na verdade, da reserva. O termo correto é reserva.
remunerada. Pessoa muito boa. Vai fazer falta. O pessoal está lembrado? Se alguém puder dar um lembrete lá no grupo da turma de vocês, que eu estou aqui aguardando, vou esperar mais uns 2 minutos. Eu já postei, professor, lá. Já postou, né? Já. Ok, Nissan, obrigado. Gente, eu deixei, não sei se vocês viram, que eu postei um estudo dirigido no Google Sala de Aula. Vocês já viram, não? Vi sim. E Ali é só para nortear, para facilitar a vida de vocês. O principal material da nossa NP2, que será na próxima segunda-feira, né? Hoje é basicamente a nossa última aula, né? Então, nós vamos concluir a partir da Agenda 2030, que foi onde nós paramos na aula passada, e o material de estudo de vocês principal vai ser aquele PDF com a teoria das dimensões. Mandei para vocês, coloquei hoje de manhã um artigo complementar sobre a teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável e dei uma olhada no artigo 225 da Constituição, porque eu devo fazer alguma pergunta correlacionando aí a Agenda 2030 e a teoria das dimensões com o artigo 225 da Constituição. Ok? Só isso. Tá bem tranquilo. Alguma pergunta? não, tranquilo. Quem chegou mais? iPhone de Janine. Boa noite, iPhone de Janine. E chegou um iPhone aí. Boa noite, iPhone. Responderei já, Nisselma. Oi, Valda. Satisfação, Valda. Professor, vai ser o artigo 220 da Constituição, mais o PDF, 225. certo? 225, mais o PDF que o senhor postou hoje, e mais o quê? Eu coloquei um artigo que reforça o PDF. O nome do artigo é Teoria das Dimensões do Desenvolvimento Sustentável. Certo. Ah, tá. Eu vi. Você postou hoje, não foi? Foi hoje pela manhã. É um artigo bem Ah. interessante. Só vem reforçar, ele vem complementar. Infelizmente, ele não tem nome. Não sei se quem escreveu plagiou alguém ou se estava com vergonha. Muito estranho alguém escrever um artigo e não assinar. Realmente não entendi. Beleza, obrigada. Tranquilo. Gente, falar nisso, eu dar uns avisos. Na prova da semana que vem, não esqueçam. Boa noite, Sandra. Não esqueçam de devolver a prova, que teve alguns alunos que não devolveram. Ok? Quando vocês devolvem, ela dá um aviso, né? Tem uma mensagem lá, só obrigado, a sua prova já foi recebida. Tem um aviso automático lá que eu programei. Se porventura cair, aí você tenta entrar de novo, né? Entre em contato e avisa, né? Que pode cair a conexão de repente. Para não ficar sem nota. Pronto, aí, já tem. Oi, alguém ia falar? Alguém está falando comigo? Ou estou ouvindo vozes? Alô, alô? Ok, minha gente, vamos iniciar. Vocês estão vendo aí o material que eu estou compartilhando com vocês? Sim. Pronto, deixa eu dar o aviso em relação à prova. Vamos iniciar aqui, temos 13 pessoas aqui. Eu não sei se já está gravando já. A prova ela vai valer de 0 a 10.
Os trabalhos que vocês fizeram, que eu passei uma semana passada que é facultativo, como eu falei, é verdade, os dois que eu passei, os dois últimos são facultativos. Todos os dois valendo meio ponto. Então, valeria aí um ponto extra. Foi o primeiro sobre aquela avaliação, fazendo uma correlação de tudo que vocês viram, das teorias, né, que foi o assunto da NP1. E na semana passada, eu passei uma atividade também facultativa, relacionada ao terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, ok? Então, essas duas atividades, repito, é facultativa, é um bote salva-vidas para quem eventualmente precise, ok? Então, a nossa prova, na próxima segunda-feira, teremos 10 questões de verdadeiro ou falso, ok? Sem justificativa, só marcar verdadeiro e falso e assinar e aguardar o resultado para ir dançar forró em areia branca, comemorar as férias. Ok? Alguma dúvida? Alô, alô, alô? Travou aqui. Alô? Tô ouvindo, Anderson, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Tá massa. Beleza. Então é isso. Não tem bicho de cabeça, não. O assunto está bem sucinto. A maioria aqui não perdeu a MP1, não vai precisar fazer o assunto com tudo. Ok, minha gente? Tranquilo? Estão todos me ouvindo? Sim, senhor. Então, olha, quem já tiver lá no Google Sala de Aula, antes de eu retomar aqui, vamos ver, eu vou fazer umas perguntas aqui para ver se vocês respondem. O momento de procurar responder agora. Né? Não tenham medo de errar, que são perguntas potenciais da prova. Então, eu coloquei aqui a primeira questão do estudo dirigido, que está lá no Google Sala de Aula. Quem quiser ver, está lá. Antes de eu retomar o assunto de hoje. Qual o conceito internacional sobre o desenvolvimento sustentável? Quando ele fala assim, conceito internacional, é o conceito do relatório Nosso Futuro Comum, do relatório Brundtland. Assim, não precisa decorar, mas por alto, assim, alguém se lembra do que é que trata esse conceito? É a questão da preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Exatamente, Joeldina. Muito bem, exatamente isso. Não precisa decorar. Exatamente isso. É a extração racional dos recursos naturais, de tal forma que não comprometa a subsistência das gerações futuras. Há doutrinadores que chamam de poupança ambiental. Né? Quando vocês forem fazer a prova da OAB, por exemplo, vocês podem se deparar com esse termo. Ok? Então, posso lançar alguma pergunta dentro dessa linha aí, ok? A segunda pergunta lá do estudo dirigido era o seguinte: explica a teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável, que está lá no PDF. Né? Então, é importante você entender, não precisa decorar do que se trata. Alguém se voluntaria? Aproveito que eu estou aqui para corrigir. Pode dizer com suas próprias palavras. Está relacionado à questão do pilar da viabilidade, né? Que as outras dimensões, elas estavam interligadas, não é isso? Isso, perfeito. Alguém ajuda a Joedina para complementar? Não deixem Joedina sozinha no deserto, ajudem. Ivonaldo, ajuda a colega. Acompanhe o raciocínio dela, professor. Então, minha gente, olha, perceba que Joedina foi no X da questão, na viabilidade. Lembrem que eu falei na aula passada, o que nós vimos desde a nossa primeira aula até hoje foi uma evolução
conceito de desenvolvimento sustentável, sobretudo no âmbito do direito internacional ambiental. Eu vou abrir um parênteses aqui para comentar sobre o material EAD. Vocês já devem ter visto que tem um material EAD que a Unip disponibilizou sobre desenvolvimento sustentável. Todos verificaram? Sandra, sim. iPhone de Janine, sim. Selma, sim. Ok, eu acredito que a grande maioria olhou. Eu dei uma analisada naquele material porque eu não vou explorar na NP2. Porque aquele material, a meu ver, ele está mais relacionado ao curso de Química ou Física, ou Bioquímica e por aí vai. Porque ele traz muitos cálculos para você quantificar o desenvolvimento sustentável, tendo como referência índices como o IDH, como o próprio PIB, etc. Aquele desenvolvimento sustentável, ele está mais relacionado aos cursos de Química, Física, Biologia, etc. Por exemplo, se futuramente vocês pretenderem fazer mestrado em Ecologia na UFES, vocês vão ter um choque, porque o mestrado em Ecologia lá na UFES, ele está mais voltado para a Biologia, para a Química e para a Física, ele não está voltado para o Direito, né? Diferentemente você fazer um mestrado em Direito Ambiental. Então, isso mesmo, Elisandra. Então, quem olhou viu que tem muitos cálculos. Então, não ia fazer essa maldade com vocês. Então, nós temos essa liberdade de cátedra. Falei bonito, né? Então, sabe o que é liberdade de cátedra? Já ouviram falar? É alguém que sabe muito, né? Expert. Não, isso aí você falou o conceito de... Tem um nomezinho, que é quando... Livre docente. Livre docente é a pessoa que é qualificada, no Brasil tem poucos assim, qualificadas para ensinar qualquer disciplina. Ela tem qualificação para ensinar química, física, biologia, direito, etc. Entendeu? Então, a pessoa que fez várias pós-graduações na área de humanas e exatas e amplificou aí a sua docência. Então, é chamado de livre docente, mas não é esse caso, não. Liberdade de cátedra é a liberdade que todo professor tem de adotar melhor didática para os seus alunos, entendeu? Então, de tratar qualquer tipo de tema, qualquer assunto, tendo como objetivo aí a didática, a aprendizagem, ok? Então, em face dessa liberdade de cátedra, eu decidi não aplicar na NP2. Sei que vocês gostariam muito de fazer cálculos na NP2, mas deixa para uma outra oportunidade. Nunca, okay? nunca. Só estou dando essa justificativa para vocês. Inclusive, algum daqueles cálculos ali, vocês teriam que habilitar aí no computador. Não precisariam comprar uma calculadora científica, mas aí no computador vocês iam ter que configurar a calculadora de vocês para... Exatamente, Sandra. Muito bem, obrigado aí. Autonomia didático-científica. A Sandra falou mais bonito que eu. Muito bem, Sandra. Salva de palmas. Muito bem. Ok, minha gente. Então, voltando aqui. Então, voltando ao que Joedna falou, né, que eu tinha feito um link aí justificando porque eu não estou utilizando o material lá do EAD. Ok? Mas não se perdem não, porque se futuramente vocês forem fazer um concurso aí, tiver alguma coisa nesse link precisando de cálculos, as fórmulas ali deixe guardada, vocês poderão vir a precisar. Então, Joedna aí foi cirúrgica falando do quesito viabilidade. Então, como eu falei, tudo que nós vimos agora do desenvolvimento foi uma evolução do pensamento. Então, é interessante que vocês tenham essa timeline, né, essa evolução cronológica desse pensamento. Percebam que o primeiro termo era justamente o ecodesenvolvimento. Só que o problema do ecodesenvolvimento é que ele pegava como principal referência o PIB, né, o PIB. E quando o relatório Nosso Futuro Comum traz o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi uma evolução do termo ecodesenvolvimento, ele já coloca aqueles 3 pilares que vocês já estão doutores. Né? Quais são os 3 pilares?
É o social, ambiental e econômico? Exatamente. Tem até um mnemônico, eu vou até botar aqui para lembrá-los. É o ESA, Econômico, Social e Ambiental. Tem doutrinadores que invertem, onde tem ambiental, colocam ecológico, mas aí vai de cada um, dá na mesma. Ok? Então, o relatório Nosso Futuro Comum, ele trouxe uma visão tridimensional, com esses 3 pilares aí, né? Contrapondo a ideia de ecodesenvolvimento, que estava muito associada ao pilar do desenvolvimento, né, que Gabriela Escuto apresentou no texto dela, no livro Desenvolvimento Sustentável, que era pautado em industrialização e urbanização. E isso levava a você ter como referência o IDH e o PIB. Como tudo isso não foi suficiente para promover, na prática, esse desenvolvimento sustentável, é que na Eco 92 e na Rio+20, Rio+10 e Rio+20, é que eles chegaram ao denominador comum de trabalhar o desenvolvimento sustentável no sentido de promover a erradicação da pobreza, né? E aí, nesse interim, é que Ignacy Sachs traz a teoria das dimensões, né, que são 8 dimensões. Então, o principal mérito aí da teoria das dimensões isso mesmo, Júlio Carlos. A principal mérito aí da teoria das dimensões é dar essa contribuição, um referencial palpável, né? Ele verifica assim, tirar do mundo das ideias e trazer uma ideia mais palpável possível. Em que sentido? Na questão da viabilidade que Joedena falou. Não basta você dizer, vou verificar a questão econômica, social. Você tem que verificar a viabilidade da implementação de cada um. Até na aula passada, eu falei do exemplo aí, eu falei com o Edésio, sobre a economia verde e essa teoria das dimensões relacionada, por exemplo, à implementação de uma usina eólica, né, se ele fosse implementar lá em Itaporanga. Né, vocês devem estar lembrados em relação a isso. Então, para ver essa questão de viabilidade, ele amplificou. Além daquelas 3 pilares que Joedena falou, foram acrescentados outros, né? A psicológica, a cultural. E a cultural, hoje eu vou até dar um link de uma pergunta que eu posso fazer lá na prova, como eu falei. O assunto da prova vocês vão correlacionar com o artigo 225. E vocês devem lembrar que no parágrafo 7 do artigo 225 temos a questão do meio ambiente, a proteção ao meio ambiente cultural, né, que é aquela questão de práticas desportivas envolvendo animais. Então, o legislador constituinte reformador, ele acabou incorporando na Constituição, na proteção constitucional, essas práticas desportivas, que não é indiscriminada, né, conforme eu já reforcei nas aulas anteriores. Ele tem ali pelo menos 4 condicionantes para que isso possa vir a acontecer. Vocês devem ter muito cuidado em relação a isso. Outra questão que a teoria das dimensões enfoca é a questão educacional. E a questão educacional, princípio informativo ambiental, também está lá previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Então, aí você já tem 2 princípios que estão correlacionados ou que foram recepcionados pelo legislador constituinte, né? Tanto a ODS, tanto quanto a teoria das dimensões, enfocam esses 2 princípios, o cultural e o princípio ambiental da informação. Gente, está tranquilo até aí para vocês? Sim. Acredito aqui que a maioria, eu botei uma palestra de menos de 15 minutos, né, sobre o Cláudio Pereira lá, que é muito interessante. Recomendo, quem não viu, veja, que ele dá uma ideia bem bacana sobre isso. Então, nada mais, nada menos, a teoria das 8 dimensões, ela amplifica, ela complementa aquela ideia de desenvolvimento sustentável que foi apresentada no relatório Nosso Futuro Comum.
E qual foi o objetivo aí qual foi o objetivo de amplificar? Justamente para que ela seja mais palpável, mais facilitada de se colocar em prática, não só para os países ricos, mas para qualquer país. Ok? Tranquilo, né? E aí a terceira questão, que indiretamente eu já acabei de responder, eu vou lançar para vocês. É que certamente vou fazer alguma pergunta explorando ela também, de alguma forma. Qual a diferença entre a teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável e o conceito tridimensional do desenvolvimento sustentável apresentado no relatório Brundtland? Indiretamente já acabei respondendo. Alguém se arrisca? Edésio? Eu acho que está relacionada à questão que o senhor falou sobre o FMI, o PIB, porque o FMI dita as regras das políticas econômicas dos países, né, fazendo com que eles percam a soberania. E tem um conceito que está relacionado à armadilha ideológica, né? Muito bem, muito bem. Essa menina vai tirar 20. Muito bem, doutora. Muito bem. Todo mundo entendeu aí? Todos acompanham a relatora? Pode escrever aqui. Quem está com vergonha de falar, minha gente, pode escrever aqui no bate-papo ou reservadamente para mim, que não tem problema não, entendeu? Quem estiver com vergonha, manda o bate-papo aqui. Ou para todos ou particularmente, não tem problema não. Tranquilo? Então, olha, exatamente isso aí como Joelina acabou de falar. Por ser uma evolução desse conceito de sustentabilidade que iniciou lá na Declaração de Estocolmo, né, essa ideia com ecodesenvolvimento e etc., ele procura ser mais abrangente possível, mais viável possível. Tanto é que a palavra de ordem aí é viabilidade, né, para todos, né, dentro das suas possibilidades, todos os países, independente do seu status. Né? E aí, Joedna, ela mencionou palavras-chave aí. Primeira questão da armadilha, né? Como os países tinham uma referência do padrão societário idealizado, que a referência era os Estados Unidos, e por ter esse padrão como referência, o modelo de sociedade, desenvolvimento da sociedade era pautado na industrialização e na urbanização. E para você industrializar, custa dinheiro, não é barato. Para você garantir urbanização, também não é barato. Então, em nome disso, muitos dos países acabaram caindo na armadilha que Ignatius Sachs fala dos empréstimos, né, de pegar empréstimos com o FMI, etc. E aí acabavam perdendo até a soberania. Né? É um problema. Inclusive, eu estava lendo um artigo ontem, talvez Sandra já tenha visto alguma coisa nesse sentido, que um crime que foi denunciado há alguns anos atrás, parece em meados de 2012, que os países ricos estavam pagando, né, uma quantia irrisória, mas não tem dinheiro que pague, para utilizar a Gana, né, o país lá da África, como depósito de lixos eletrônicos, né? E diz que ficou conhecido mundialmente como cemitério de lixos eletrônicos por causa disso, que é um crime, né? Então, alguns países assim pobres, justamente para ter uma renda extra, acaba aceitando isso, né? E outros acabavam até durante muito tempo depois dessa denúncia, acabavam fazendo esses depósitos, né, lá em Gana de forma clandestina, né? Estava lendo ontem sobre isso, que é um crime, né? Você, qualquer tipo de descarte, seja eletrônico, né, de vidro, etc., tem que ser devidamente adequado. Né? E não pode se utilizar outros países, porque são subdesenvolvidos, como depósito de países desenvolvidos. Isso é um crime, isso é um desrespeito total. Né? Que isso, lembrem, já foi denunciada esse tipo de prática,
desrespeito, discriminação, lá na Conferência de Bandung, né, que foi em 1955. Boa noite, Cleverton. Vamos lá, quarta questão. O que diz, isso aqui foi na aula passada, né? Estamos aqui fazendo essa revisão geral. O que é que diz o conceito fundamentalista sobre desenvolvimento sustentável? Lembrem-se que lá no artigo, no PDF, e no artigo que eu passei para vocês, é apresentado que Ignasi Sachs, quando elaborou a teoria das 8 dimensões, das dimensões do desenvolvimento sustentável, ele pautou, inclusive trazendo tecendo algumas críticas, a sua teoria em 3 conceitos anteriores: o conceito fundamentalista, o mitológico e o humanista, ok? Então é interessante vocês terem em mente, de forma mais sucinta, né, não precisa decorar, do que trata cada um. Então eu gostaria aí que alguém falasse o que foi que entendeu do conceito fundamentalista. Lembrando que esse material está tanto... Muito bem, Sandra. Sandra... Isso, exatamente. Sandra aqui lembrou muito bem, parabéns, Sandra, que o conceito fundamentalista, ele colocava o desenvolvimento, né, como sinônimo, o desenvolvimento sustentável como sinônimo de crescimento econômico, né? E isso se mostrou um pensamento equivocado, né? Tanto quanto Félix Guattari, né, que está lá no texto, no livro Desenvolvimento Sustentável de Gabriele Scotto, coloca justamente isso, que foi equivocado porque os países ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Então, a proposta do desenvolvimento sustentável era muito lúdica, de promover a erradicação da pobreza, né, da maior acessibilidade para todos, mas isso não se mostrou na prática. Exatamente, eu vi esse argumento aí, só que o problema, Sandra botou aqui um lembrete, né, em relação ao episódio lá de Gana, lá, que eles justificaram, né, que eles precisavam receber desses países desenvolvidos esse material eletrônico. Só que não adianta você fornecer se você não dá tecnologia, ou não dá um suporte, né, cientistas para fazer a reciclagem daquele material. Simplesmente fazer o depósito não acaba dando o resultado pretendido, né? Talvez até, Sandra e todos aí, a intenção inicial fosse essa, né? Mas de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente, várias crianças no lixão, a imagem é terrível, as imagens que tem disponível, né? Então, se você queria fazer uma boa ação nesse sentido, que você desse o suporte, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aconteceu na Universidade Federal, quando eu fazia química lá, estou falando do ano 2001, quando eu fazia química lá na Universidade Federal, era 4º período de química lá. E a Universidade Federal tinha recebido da Alemanha equipamentos avançadíssimos, né? De análises clínicas, né? Era o top do ano. Aí veio só que tinha um problema. O equipamento eletrônico era alemão. Quantas pessoas aqui em Sergipe falam alemão? Né? Para você instalar, linguazinha fácil, né? Para você instalar, você precisava ter um conhecimento razoável de alemão. E aí esse material acabou ficando um lixo eletrônico. Até quando eu saí de lá no 5º período, né? Que foi quando eu fiz o vestibular novamente para física. E quando eu saí lá do departamento de química lá, até então ninguém tinha conseguido instalar o equipamento. E ele estava lá pegando poeira e se deteriorando. Então não adianta você fazer a bondade, né, fazer o descarte de computadores. Vou ceder computadores, sim. E a instalação? Né? E se der pau lá na instalação? Né?
Qual o técnico que vai fazer a reinstalação? Se você não dá esse suporte, vira lixo eletrônico. Ok, minha gente? Tranquilo aí para pois é, de forma ilegal. Exatamente. Exatamente, concordo, Sandra. Porque, gente, olha, a Agenda 2030, quem deu uma olhada lá na ONG, no site, verificou que ela teve o grande mérito por ter tido uma participação global. Ela teve o mérito de trazer um caráter mais científico possível, né? Tem uma série de metas, né? Que você verifica que não está no mundo dos sonhos, né? Então você tem referências. Por exemplo, fazer um pequeno comentário. Na ODS 1, eu falo ODS para vocês se familiarizarem, porque é assim que vocês vão encontrar normalmente na doutrina, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Na ODS 1, que fala da erradicação da pobreza, primeiro que vocês devem entender que quando fala a erradicação da pobreza, aí nós estamos falando, na realidade, na erradicação da extrema pobreza. Tranquilo isso aí para todos? Sim. Né? Porque a erradicação da pobreza, pobre nunca vai deixar de existir. Né? Então, não há como. Seria muito lúdico dizer que um dia, né, só em nosso lar, né? Quem assistiu o filme de Chico Xavier sabe do que eu estou falando. Mas, né, de forma objetiva, nunca vai deixar de existir. Então, quando a gente fala em erradicação da pobreza, nós estamos falando em erradicação da extrema pobreza, exatamente, dos miseráveis, como Sandra falou aqui. Inclusive, tem um romance de Victor Hugo, não sei se vocês já leram, recomendo Os Miseráveis. O musical não, que eu não tenho paciência de... Tem um musical que foi lançado um tempo atrás, que eu não tenho paciência de assistir musical, não. O único musical que eu assisti por diversas vezes foi Dançando na Chuva, com Gene Kelly. Mas voltando aqui. Então, a erradicação da pobreza, ela traz uma referência. Alguém viu lá qual é a referência para você entender qual é o critério objetivo que a ONU considera a extrema pobreza? Está ligada à questão dos direitos fundamentais? Também, mas do mínimo existencial? Ele traz um valor em números. Como é que você vai considerar que alguém está na extrema pobreza? Não, isso eu não vi, não. Ter lá nas metas. Por isso que eu recomendei que vocês dessem uma olhada nas metas lá, que a atividade eu passei só em relação à terceira, mas eu vou responder rapidamente. Então, a referência objetiva lá que a ONU colocou, primeiro que ela faz um levantamento lá nas metas de que cerca de 700 milhões de pessoas no mundo vivem nessa extrema pobreza. E o que é que a ONU considera? Ela traz dois valores, mas traz um valor específico como referência. Ela coloca que cerca de 700 milhões de pessoas vivem com uma renda de cerca de $1,90 dia, e isso convertido ao real, ao valor do dólar aqui no Brasil, hoje está 5,39, isso seria R$10,24 dia, o que daria, não, 5,39, Sandra, 1,90 vezes 5,39 seria R$10,24 dia, o que no mês daria cerca de R$307,23. Eu calculei hoje à tarde. E outra referência que ela coloca aqui também na pobreza, né? A extrema seria 1,90, $1,90, e pobreza $8 dia, o que daria, acho que foi esse cálculo que você fez, Sandra, R$43,12, né? O que daria no mês R$1.293, um salário mínimo, né? É o que seria o pobre. Mas para efeito de extrema pobreza, a ONU considera a seguinte referência: $1,25. Famílias, né? E aqui não é pessoas, é família que sobrevive com uma renda diária de $1,25 dia, que adotando aí o dólar hoje, que está em R$5,39,
seria o valor de R$ 6,74 dia, ou seja, uma renda familiar de R$ 202,20 mensal. Imagine, e pior que quem anda aí pelo interior, você vê situações como essa, né, de pessoas que não têm fogão, né, que não tem, que o fogão que cozinha num buraco. Não sei se vocês já viram uma situação como essa, mas eu já vi. Eu viajo no interior do estado direto. Eu já vi pessoas que se alimentam de uma forma bem primitiva. Cavam um buraco no chão e colocam madeira e faz um fogão improvisado. Então, pessoas como essa que você vai ver que tem saco de farinha, você entra na casa de, de barro e madeira, né? E você verifica lá que a pessoa tem um saco de farinha e tem uma carne do sol escaldando, né? Que normalmente fica em varal lá, que aquilo ali para durar o máximo de tempo possível, né? É de cortar o coração. Então, isso é que é considerada a extrema pobreza. Pessoas que vai ter aí, pelos cálculos que eu coloquei, cerca de R$ 200 por mês. Exatamente. Isso, Nordeste é que a gente... E principalmente no Alto Sertão, né? Vocês aí, quem já trabalhou viajando aí, já deve se ter deparado com situações como essa. É de cortar o coração. Eu já vi uma situação uma vez de um senhorzinho com mais de 50 anos, né? Que era um eremita. Ele comia do que plantava. Ele tinha ocupado em uma fazenda que eu tinha ido lá para fazer negociação e ele ocupava menos de 3 metros da fazenda e o que ele ocupava lá era para comer. Ele comia o que plantava. Tentei até fazer uma intermediação com o dono da fazenda para ver se o dono da fazenda permitia que ele permanecesse lá como caseiro, né? Porque ele estava lá, só ocupava 3 metros, de qualquer sorte ele estava olhando a propriedade, né? A entrada da propriedade. Mas não teve acordo, o cidadão não quis não. Aí paciência, né? E não estava, a propriedade dele era gigantesca e aquele cidadão não estava deteriorando a propriedade, não está fazendo nada. Ele está usando cerca de 3 metros quadrados, não, né, não mais do que isso, para comer e dormir. Né? Uma pequena barracazinha, mas por mais que eu tenha tentado argumentar, o cidadão nos convenceu não. Mas pelo menos conseguimos um prazozinho para que ele fosse alocado e assistência social lá, acho que foi instância, conseguisse realocar o senhorzinho. Pois é, tem gente que tem coração de pedra. Então, viu, gente? Então, com esse exemplo aí que eu coloquei, vocês percebem que a ONU, a partir da Agenda 2030, ela começa a trazer critérios objetivos. Então, ela coloca, olha, como é que eu vou saber que tal família está em extrema pobreza? Então, ela trouxe esse critério aí estatístico, né? A família que tem uma renda mensal de R$ 202, mais ou menos. Ok? Tranquilo até aí? Aí falamos do conceito fundamentalista, como bem falou Sandra aí, lembrou que colocou como critério o crescimento econômico, né, relacionado ao PIB. E a outra pergunta, que é a quinta questão, é o que diz o conceito mitológico. E aí, na verdade, eu coloquei duas perguntas em uma pergunta promocional. A quinta questão aqui do estudo dirigido. Para quem chegou depois, esse estudo dirigido aqui que eu estou fazendo nessa revisão, está lá no Google Sala de Aula. Eu já disponibilizei lá para vocês. Aí a quinta questão diz o seguinte: o que diz o conceito mitológico sobre desenvolvimento sustentável? E qual a relação com a crise de 1970 do desenvolvimento econômico? Eu já falei rapidamente aqui para vocês. Quem arrisca? Ivonaldo, meu querido, não te ouvi hoje.
Estou só observando, professor, só estou acompanhando a aula. Alguém se arrisca? Tenha medo não, né, gente? Eu Vamos ver não como está sei sobre a fluindo. questão da crise, fazer essa relação com a crise, mas eu imagino que o conceito mitológico ele esteja relacionado ainda ao que o senhor falou anteriormente sobre a armadilha ideológica, né, que foi construído para perpetuar as diferenças entre os países. Alguém se lembra o que é essa crise? Né? Tá certo, Joelha, não, você não está errado, não. Só quero complementar aí em relação à crise dos anos 70, que está naquele texto lá de Gabriela Escuto. Alguém se lembra do que crise foi essa? Primeiro que a gente tem que saber o que é crise, né? O que é uma crise? Não, a crise do petróleo teve uma nos anos 80, mas não é essa crise não, Júlio. Gente, o que é o termo crise? Ah, minha esposa, meu esposo teve crise de ciúmes. É isso, não. O que é crise, minha gente? Deixa eu pesquisar aqui na Aurélio, peraí, viu? Ah, pega aí no Aurélio. Não tem correlação, Sandra. Mas para vocês entenderem, estamos chegando, é por aí. Mudança brusca produzida no estado. Alguma coisa desse. Mudança brusca, exatamente, né? Então, vou resumir de forma. Lá na Polícia Militar, eu sou instrutor de gerenciamento de crises. Né? Já tem uns 5 anos aí que eu dou instrução sobre isso. Gerenciamento de crise, crise é um evento, né, inesperado. Né? Então, você tem uma situação tranquila, segura, aí eu estou até melhorando, pegando aqui alguns termos que Sandra colocou, e desse que Joedna falou, mudança brusca. Na prática, é um evento inesperado. E quais foram os eventos inesperados que aconteceram no âmbito, na década de 70 e 80? Quais eventos ambientais inesperados aconteceram? Na medida em que os países procuravam se desenvolver economicamente. Esgotamento dos recursos naturais? Com quais consequências? Teve uma série de consequências inesperadas. Quais tragédias ambientais aconteceram nesse período? Foi Chernobyl? Não lembro, não. Também Chernobyl em 86, né? Peraí, meu Deus. Não lembro, não, professor. Então, tá lá naquele texto. Então, gente, olha, a promessa, né? O conceito mitológico, ele era uma promessa, né? Era uma promessa de um novo mundo, né? Ali estávamos vivendo o auge, né, da segunda revolução industrial, né, e havia uma promessa de novo mundo, onde tudo seria mais justo, todos teriam maior conforto, alimentos para todos, né, não haveria mais pobres. A promessa era um mundo maravilhoso. Só que nessa busca desenfreada, né, que tinha como referência lá o sonho americano, o ser humano acabou tropeçando. Primeiro que ele levou, né, como bem lembrou Sandra aqui, a escassez de recursos naturais. Né? Então, a fome no planeta, em alguns países, só aumentou. Né? Só aumentou, os países ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres. E nesse período, e lembrando que na década de 70, nós tínhamos
o mundo era bipolarizado, tinha um bloco socialista e o bloco capitalista. E mesmo apesar de ambos terem sistemas econômicos diferenciados, Félix coloca lá no texto de Gabriel Escoto que eles tiveram um denominador comum, que era justamente essa busca do desenvolvimento econômico pautado na industrialização e na urbanização. E aí nós tivemos a tragédia de Bhopal, tivemos vários acidentes, Alex Valdez, de petroleiros, né? Ao longo dessas décadas, tivemos na década de 80, 1986, né, a tragédia lá, o acidente de Chernobyl. Então, o sonho, né, eu digo inesperado porque eles esperavam que quanto mais aumentassem a produção, inclusive o acidente de Chernobyl foi em decorrência disso, porque eles estavam forçando o sistema, fazendo um teste de segurança. Então, todas essas buscas de aumentar a produtividade de forma irracional acabou causando aí diversas tragédias ambientais. Então, por isso é que Gabriel Escoto fala em crise. Uma série de eventos, né? A meta era o desenvolvimento econômico, que seria um novo mundo, um mundo melhor. Mas nessa busca desenfreada e irracional, né, acabou gerando alguns problemas em nível mundial. Exemplo, Marcel lembrou muito bem aqui a questão do Césio 137, né, aqui no Brasil. Isso, também. Só que na usina lá do Japão, Cleverton, ali foi em decorrência do tsunami, né? Mas também é um evento inesperado, né? É um evento inesperado. Por isso que eu espero que nunca vingue aquela ideia que alguém, que não sei se foi de algum deputado aqui, ou se era sonho de Marcelo Deda, de fazer uma usina nuclear aqui em Sergipe. Não vejo com bons olhos. Ok? Então, deu para clarear para todos aí o que seria essa... Era dele, né? De Marcelo Deda, né? Ficou claro. Graças a Deus, Sandra. Graças a Deus. Deus é mais. Essa ideia do que seria essa crise de desenvolvimento ficou claro aí para todos? Beleza. Aí a sexta questão. O que diz o conceito humanista sobre desenvolvimento sustentável e de que forma esse conceito influenciou o legislador constituinte de 1988? Aqui, na verdade, eu estou pedindo para vocês fazerem uma comparação, né, entre esse conceito humanista e o que vocês enxergam dele lá no artigo 225. Eu já respondi hoje já, nessa nossa revisão. Alguém se arrisca? Tenham medo não, minha gente. Estamos aqui construindo o conhecimento. Alô, alô, estão me ouvindo? Alô? Prossiga, professor. Oi, me ajudem, quero ouvi-lo, senão fico me sentindo numa ilha deserta, no fim do mundo, em Poço Redondo. Não sei se está de acordo com o seu pensamento, mas eu imagino que o conceito relacionado ao artigo na Constituição possa estar relacionado à questão da garantia dos direitos fundamentais. Sim. Certíssimo, tá? A dignidade da pessoa humana. Perfeito, exatamente. Dignidade da pessoa humana. E logo no início do caput lá, vocês lembram o que é que diz o legislador? Ele fala, vamos relembrar aqui, que reforçando isso aí que Joaida não falou, o legislador coloca o seguinte, o legislador constituinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida.
Então, aqui está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é qualquer equilíbrio ecológico, é um equilíbrio ecológico que propicia uma sadia qualidade de vida. Como eu falei, obrigado quem foi que colocou aqui. Joedna, obrigado, Joedna. Aqui no bate-papo. Lembra que eu falei que o José Afonso Silva, ele chama a atenção que esse trechinho aqui é essencial à sadia qualidade de vida, a gente deve lembrar do mínimo existencial, que em outras palavras foi exatamente isso aí que Joedna falou, ok? Se a gente observar aqui, todos estão visualizando aqui o slide que eu compartilhei? As ODS, sim. Sim. Então perceba que dentro dessa visão humanista, a visão humanista ela unificou vários dessas ODS e dessas dimensões. Porque só sobre esse viés aí da dignidade da pessoa humana, a gente linka vários aqui. Por exemplo, dentro da dignidade da pessoa humana, a gente verifica a ODS da erradicação da extrema pobreza. Tranquilo? Estão me acompanhando? Sim. Se você verifica, né, o prisma da dignidade da pessoa humana, você vai extinguir a fome, né, vai trabalhar a ODS 2, que é a fome zero, e a agricultura sustentável. E aqui a agricultura sustentável, ela trabalha a questão de práticas agrícolas sustentáveis e acesso, né? Porque a ONU, ela traz, recomendo que vocês deem uma olhada lá. Muito bem, Júlio. Júlio lembrou aqui uma questão que algumas bancas fazem um trocadilho, né? Que somente os brasileiros teriam direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para vocês não caírem nessa armadilha, é lembrar do princípio intergeracional, gerações presentes e futuras, e lembrar do que eu falei há pouco na aula de hoje, que alguns doutrinadores chamam de poupança ambiental. Então, lembrar daquela carta da Terra também que eu falei nas aulas anteriores, né? É você ver o mundo como um imenso condomínio. Então, tudo isso aqui, quando a gente fala de princípio intergeracional e dessa Agenda 2030, a Agenda 2030 é uma agenda global, é o mundo que nós queremos para os nossos filhos e os nossos netos. Então, não caiam nessa armadilha. Eu podia até fazer a sua pergunta, colocar essa pergunta em sua homenagem, Júlio. De repente eu coloco lá na prova. Ok? Sim, gente. Aí, como eu estava falando, dentro desse viés aí da dignidade da pessoa humana, temos aqui a fome, que como eu estava falando aqui, a ONU ela trouxe uma estatística de que cerca de 795 milhões de pessoas no mundo vivem em caráter de subnutrição. Você vê em pleno ano 2020. Então, a meta é de que até 2030 isso seja extinguido, né? Esse número seja zero. É utópico, mas nada impossível. Ia perguntar agora, professor, o senhor não acha que isso é utópico demais, não? Se a gente passar a olhar mais para o próximo, entendeu? Quem assistiu aquele filme O Poço, é questão de um mínimo, entendeu? É cada um fazer a sua parte. Eu fiz um trabalho só comentando para vocês como a gente pode fazer a nossa parte, né? Não é para se vangloriar nem nada, só comentar com vocês, né? Que estamos aqui entre amigos. Eu fiz um trabalho há algumas semanas com minha esposa, distribuímos nas ruas alimentos, né? Para os moradores de rua. E você verifica que você fazer nós preparamos sanduíche, né, cachorro quente para o pessoal. Gente, você verifica a alegria de uma pessoa que recebe, né, nós distribuímos um sanduíche com aquele caixinha de suco maratá por pessoa, né? Distribuímos em média por noite, né? Uma vez por semana eu fazia isso, a gente estava fazendo isso. 40 lanches por noite. A alegria de uma pessoa que pega um sanduíche daquele, um cachorro quente simples,
a alegria nos olhos daquela pessoa ali, que às vezes é a primeira comida que a pessoa tem durante o dia. Então, o mal é que às vezes a gente tem uma visão de que do governo, o governo paternalista, né, que cabe ao governo. Não, o mínimo que a gente faz já é muito, entendeu? E fazer de bom grado, né? Tem pessoas que fazem e postam nas redes sociais. Isso não é solidariedade, isso é vaidade, né? Mas eu acredito, Joedna, que é possível, né? Se o mínimo que cada um puder fazer, é possível de se chegar. Quem não tem essa predisposição, tem ONGs que fazem esse trabalho, a Canção Nova e outras ONGs, aí eu estou falando da Canção Nova, né? Mas é a igreja, mas quem não quer vínculo com a igreja, tem outras ONGs, a Almida no Picolé, etc., que você dá uma quantia lá e ele faz essa distribuição. Tem várias possibilidades de você fazer isso. Eu concordo com você, né? É a chamada equidade social, concordo aqui com Sandra. Então, é uma meta ambiciosa, né? De fato, Joedna. Mas a Agenda 2030 ela foi uma agenda global, ela não foi feita apenas pelos governos, foi pela população em geral. Por isso, a importância de se fomentar a educação ambiental. E a educação ambiental adotando esse prisma aí, essa ODS de fome zero, etc. Então, perceba que hoje em dia vocês estão tendo na ementa do curso Direito Ambiental, Direito Sustentável, mas isso, o direito constitucional, o legislador constituinte colocou lá no artigo 1º, quando ele fala, acho que inciso 6, da informação, do princípio da informação ambiental, ele coloca como prerrogativa o ensino ambiental, a educação ambiental, em todas as esferas. E hoje em dia a gente vê com maior força na educação infantil, né? Mas isso tem que ser fomentado, né, desde criança, ensino médio, etc., para isso virar uma regra. Com fome a criança não... Eu até comentei com vocês na aula passada, quem estava aqui na aula passada, de um projeto muito interessante lá no Piauí, né, onde fizeram poços cartesianos, né, e aí foram plantadas hortas, e aí as crianças começaram a se alimentar melhor e o índice de evasão escolar passou a ser 0. Né? Foi uma iniciativa simples, né, patrocinada aí pela Universidade Federal lá do Piauí. Exatamente, educação ambiental e cidadania. Então, olha, dentro desse prisma aí que Joedna não falou, do princípio da dignidade da pessoa humana, correlacionando aí a essa visão humanista, temos aqui a saúde e bem-estar, água potável, a ODS 6, redução das desigualdades. Percebam que todos estão interligados, né? Tranquilo, mas vamos adiantar. Questão 7. Quais são as dimensões de desenvolvimento sustentável defendidas por Ignacy Sachs? Alguém enumera aí, por favor. Está no PDF. Ecológica, econômica, social, cultural, psicológica, territorial, política nacional e internacional. Isso, exatamente. Aí alguém pode dizer, professor, psicológica, claro, se você está com fome, você fica deprimido. Se você não está com boa saúde, você vai ficar deprimido. Né? E se você ficar deprimido, você pode cometer o suicídio, e etc. Então, tem correlação com o status ambiental. Se você está feliz, né? Então, por isso que ele colocou, acrescentou aí a dimensão psicológica. E percebam, e aí eu quero bater nessa tecla, essas 8 dimensões, cada uma tem a sua definição, são distintas, mas são interligadas. Perceba que não há como você falar em saúde e bem-estar se você não trabalhar a igualdade de gênero, o empoderamento feminino e a igualdade de oportunidades, a água potável, a fome zero, a erradicação da extrema pobreza. Não há como se falar do um
de forma isolada dos outros. Então, a teoria de Ignacy-Sachs, ela distingue cada uma dessas dimensões, o papel de cada um aí no desenvolvimento sustentável, mas dentro desse prisma da viabilidade interliga todos. Não, um não fica isolado do outro. Ficou claro isso aí para todos? Sim. E a oitava questão eu respondi na aula passada. Vê se alguém lembra aí. Qual a diferença entre governança e governabilidade? Eu não me lembro não, professor. Não me recordo. Tranquilo, Sandra, tranquilo. Alguém se lembra? Governança e governabilidade é mencionado lá no artigo que eu coloquei hoje para vocês. O que é que temos? Governança, governabilidade é o que os presidentes, o chefe do executivo deve ter para conseguir colocar em prática os seus projetos. Ele tem uma boa relação com os outros poderes, com o poder legislativo e com o poder judiciário, né? Então, ele tem que ter uma boa correlação para colocar as suas ideias em prática, né? Dilma Rousseff, a então presidenta do Brasil, teve problemas em relação a essa governabilidade e o atual presidente está tendo problemas nesse sentido também. Então, isso está muito complicado nos últimos tempos, concordo com você, Júlio. Então, isso é a governabilidade. A governança, segundo o artigo lá, que eu coloquei para vocês, é justamente a capacidade de dar continuidade à sua ideia. Está relacionado aí, até alguém falou na aula passada sobre isso. Ah, professor, então está relacionado ao princípio da continuidade do direito administrativo. Exatamente isso. Então, a governança é você, de nada adianta o prefeito Ivonaldo fazer um projeto ambiental de replantar, de deixar Aracaju uma cidade verde e chegar o próximo prefeito e não dar continuidade, ou fazer justamente o inverso, né? Desmatar as árvores que ele plantou. Então, governança é justamente isso, o caráter de continuidade às ideias implementadas pelo gestor anterior. Ficou claro isso aí para todos? Sim. Lá no artigo que eu coloquei para vocês, tem a discriminação disso aí direitinho. O que é a Agenda 2030? O que é que vocês entenderam aí dessa Agenda 2030? Se alguém está falando, não estou ouvindo, não. Bom, professor, eu entendi que são alguns princípios que são fundamentais para o desenvolvimento e para a questão da sobrevivência humana, né? Da saúde das pessoas. Muito bem, Ivonaldo. Alguém complementa, Ivonaldo? É um plano de ação com objetivos e metas. É como se fosse uma lista de tarefas global. Excelente, Joedna e Ivonaldo aí. Exatamente isso, minha gente. Se vocês clicarem lá naquele link que eu coloquei para vocês, que é o link oficial da ONU, sobre a Agenda 2030, vocês clicam, né, e descem lá embaixo, vocês vão ver a meta, né, como cada uma dessas metas, né, podem ser colocadas em prática, né, ele dá a receita do bolo, né, então ele diz que como é que cada um pode colocar em prática. Inclusive,
eu coloquei, até mencionei, né, que a erradicação da pobreza, ele coloca 7 metas, de fome zero, 8 metas, saúde e bem-estar, 13 metas e por aí vai, né? Eu não sei se eu coloquei lá na apostilha, lá no PDF, sobre os objetivos do milênio. Eu coloquei alguma coisa assim, não? Eu não me recordo. Deixa eu voltar aqui. Não, não coloquei não. Então vou anular aqui essa. Não, mas ela está respondida aqui. Esses objetivos do milênio, vocês viram que eu já coloquei respondido, né? Deixa eu ver. Ah, eu coloquei já respondido lá. Se vocês virem lá, já está respondido. Esses objetivos do milênio, minha gente, são 8. Eles foram elaborados antes da Agenda 2030, né? E eles estão incluídos aí na Agenda 2030. São eles: a erradicação da pobreza. Foram os estudos preliminares. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então, eu já respondi porque eu estava na dúvida se eu tinha colocado no material ou não. Né? Então, tem a erradicação da pobreza, o ensino básico universal, a educação que seria a ODS 4, relacionada ao ODS 4, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, que seria aí a ODS 5, reduzir a mortalidade infantil, a gente poderia correlacionar a ODS 3 e também a ODS 1, melhorar a saúde materna, combater HIV e AIDS, relacionada aí a ODS 3, né, a malária e outras doenças, e garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Isso aí eram os 8 objetivos, né, que foi a ideia antes da Agenda 2030. E eles acabaram sendo incorporados. Aqui a resposta já está inserida aí, ok? Se porventura eu vier perguntar alguma coisa nesse sentido. E a 12ª questão eu já respondi. O artigo 225 da Constituição Federal traz alguma proteção relacionada à Agenda 2030 e à teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável? Já respondi hoje. Quem se habilita? Foi aquela questão do item cultural e educacional? Sim, exatamente. Então, temos lá o item educacional, está lá no inciso 6, artigo 1º, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, e a questão cultural no parágrafo 7º. Por interpretação, vocês podem identificar outros aqui. Mas inicialmente só esses dois aqui, ok? Que está bem explícito. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, que é o princípio da educação ambiental, e o parágrafo 7º aí do artigo 225, que é a questão do meio ambiente cultural. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o senhor Oi. respondeu a questão 10 ou eu não entendi? Deixei passar. Quais são os objetivos multidimensionais do desenvolvimento sustentável? Tem alguma relação com a teoria? Não tinha respondido não, eu acabei pulando mesmo, Joedna, obrigado. Gente, isso aqui é para vocês fazerem uma correlação da teoria de Ignacy, a teoria das 8 dimensões, com essas ODS. Vocês conseguem enxergar a contribuição que Ignacy Sachs deu para essas ODS? Ao que parece, todas as ODS têm alguma relação com as dimensões que foram definidas por ele, não? Exatamente, né? Você vê as 8. Primeiro que ele trouxe essa ideia de amplitude, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, que ele não poderia ser encarado sob o prisma do PIB,
Então, diversos aspectos. E aí, na realidade, a Agenda 2030, ela particionou, né, a teoria das 8 dimensões. Então, você enxerga lá a parte, a dimensão cultural, na parte aí da educação de qualidade, na questão a, o social na erradicação da pobreza, né, que é a primeira dimensão, né, a terceira dimensão, social e econômica na fome zero, e por aí vai. Então, é só você fazer uma correlação. Então, eu poderia perguntar na prova, né, faça um exercício dessa comparação. Por exemplo, que a dimensão social a teoria da dimensão social está inserida na ODS da erradicação da pobreza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, é assim que eu poderia vir a perguntar lá na prova, ok? Eu poderia perguntar também, a dimensão ecológica está inserida na ODS 13 e 14. Sim, verdadeiro. Então, da mesma forma, eu poderia perguntar, a dimensão política nacional está inserida na ODS 11. Também, verdadeiro. Também. Então, é assim que eu posso vir a perguntar para fazer essa correlação da teoria das 8 dimensões com o ODS. Ficou claro para todos? Para mim, sim. Então, façam esse exercício que certamente eu vou perguntar alguma coisa com esse quadro comparativo. Não tem bicho sete cabeças. Vocês estão com material aí, não tem problema não. Tranquilo, minha gente? Tranquilo, professor. Então, gente, então a prova é isso. Recapitulando, aquele material do PDF, o artigo, né? O artigo e o artigo sobre a teoria das dimensões e o artigo 225 da Constituição. É só isso aí. Não tem bicho sete cabeças. Tranquilo? Tranquilo. Obrigada. De nada, minha gente. Então, a prova de vocês vai estar liberada a partir das 19h15, mas quem eventualmente tiver com alguma dúvida sobre a prova, alguma coisa, já por volta das 15 para 7 eu já devo estar online aqui para dirimir alguma dúvida. Ok? O mestre, frisa aí Pois não, meu querido. novamente o conteúdo que irá cair. Oi? Frisar o conteúdo que irá cair na prova. Eu acabei de dizer, meu querido. É isso aí. Mas eu queria que só frisasse novamente. Eu não entendi. Frisar novamente. Ah, certo, frisar novamente, ok. Então, o assunto da NP2 é o material em PDF sobre a teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável. Está lá no Google Sala de Aula. Obrigado, Joed. Já digitou aí. O artigo que eu postei hoje, da teoria das dimensões, que esse artigo não tem nada de novo, ele só complementa o que eu já coloquei lá no PDF. E esse estudo dirigido é justamente que eu fiz hoje aqui nessa revisão geral, é só para nortear, para vocês saberem o que é que vocês devem prestar atenção. E o artigo 225 da Constituição Federal. Joedna colocou aí no bate-papo aí para vocês. Ok? Tranquilo? Tá bom, obrigado. Nada, meu querido. Então, minha gente, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos aí. E até semana que vem. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, minha gente. Um Tudo de abraço. bom. Boa noite. Boa. Boa noite.